Como os irmãos sabem, neste mês de março, nós temos estudado o texto do profeta Ageu. E se você ainda não conseguiu achar Ageu na sua Bíblia, eis uma oportunidade para você tentar mais uma vez procurar. Livro do profeta Ageu, um livro curtinho, 2 capítulos, né? Às vezes não é tão fácil. Passou 2 páginas juntos, já perdeu o lugar dele, mas ele fica imediatamente anterior ao profeta Zacarias. É o antepenúltimo livro. Exatamente. Antepenúltimo livro antes do final do Antigo Testamento, né? Ele fica logo após Sofonias. Outro também, né? Que outro que se passar batido também. Nós, neste mês, temos estudado as 4 divisões que esse livro, esse tema, esse texto profético tem. Nós já vimos, a primeira mensagem foi considerai o vosso passado, o alerta que Deus deu ao seu povo, para que eles olhassem para a história, para aquilo que havia acontecido e aonde eles haviam errado, para que eles pudessem, no Senhor, viver uma vida em conserto, uma vida onde as prioridades estariam nos lugares certos, né? Em que buscar ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar deveria estar no coração deles. No segundo capítulo, nós vemos a segunda divisão, bem no começo, nos 9 primeiros versículos, onde Deus fala ao seu povo que Ele está com eles. Deus fala para o seu povo, eu sou, eu estou, eu vou convosco. E a gente vai vendo o quanto o Senhor declara a sua glória e o seu cuidado sobre o povo de Israel e sobre nós. Hoje nós vamos dar sequência ao texto, a partir do versículo 10 do capítulo 2, até ao versículo de número 19. E veremos então algumas coisas, outras coisas a considerarmos. E o texto nos diz assim, assim diz a palavra do Senhor, Ageu 2, a partir do versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 10 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós sabemos que esse texto foi escrito para pessoas tão distantes de nós no tempo, mas sabemos que a Tua palavra e as Tuas verdades são eternas. E por isso, Senhor, nós oramos pedindo a Tua graça e que pelo Teu Santo Espírito nós possamos, neste momento, entender esta verdade e vivermos esta verdade. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós veremos 3 princípios, 3
considerações. É a palavra que ele vai usar, eu quero me aproximar dela. 3 considerações importantes sobre essa profecia que é dada por Deus ao povo de Deus, né, o povo judeu em Jerusalém. E as 3 considerações são: considerem a vossa santidade. Segundo, considerem as vossas prioridades. E por último, considerai o vosso futuro. E essas 3 divisões estão dispostas nesses versículos. E a primeira vai estar entre o versículo 10 e o versículo 14. Então, peço aos irmãos que voltemos os nossos olhos para eles. Já de abertura, nós vemos como de padrão no texto de Ageu que a profecia é localizada num tempo específico. Se nós fôssemos fazer uma adequação ao nosso calendário, seria como se fosse o dia 24 de setembro, e o ano aqui é mais ou menos 520. Então, imaginemos 520 antes de Cristo. Então, esse texto está há 2.540 anos, ou essa palavra profética está mais ou menos alguns milênios e centenas de anos distante de nós. Mas ela foi posicionada. E é interessante que muitas das vezes o texto profético é feito dessa forma, para que a gente perceba que há tempo de Deus falar. E Ele fala mesmo ao seu povo, e Ele dá a direção. Nós lembramos que essa palavra chega ao povo de Deus no momento onde o povo havia retornado do exílio. O povo que havia sido levado como escravo para a Babilônia, estava retornado a toda a Jerusalém, ou pelo menos em Jerusalém, mas havia coisas a serem consertadas naquele lugar, havia necessidades a serem consideradas, haviam prioridades que estavam esquecidas. E a palavra do Senhor vem naquele segundo ano do rei Dario. E diz o Senhor, ele faz uma pergunta. E olha que interessante, Deus também faz perguntas. Nós aqui, às vezes, somos tão acostumados a fazer perguntas ao Senhor, talvez não esperemos receber perguntas de Deus. E Deus faz 2 perguntas, na verdade, a um grupo muito específico. Ele começa falando aos sacerdotes, de forma similar ao que ele já havia feito nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele fala primeiro aos líderes, né, a Zorobabel e a Josué. E eles 2, como liderança civil e religiosa, foram os primeiros alcançados pela palavra profética, porque começa primeiro pelos líderes. E aqui não é diferente. A palavra de Deus pergunta aos sacerdotes, e ele joga então para os teólogos, né? Porque o sacerdócio aqui não era apenas aqueles que cuidavam dos sacrifícios e das ofertas, mas também os sacerdotes eram os responsáveis pelo ensino das coisas de Deus. Eram sacerdotes que deveriam explicar a lei de Deus para o povo, para que a adoração do povo fosse conduzida pela palavra de Deus. E os sacerdotes, então, deveriam fazer isso. A gente sabe que nem sempre isso foi uma realidade em Israel. Por isso que Deus teve que suscitar muitos profetas, porque os sacerdotes haviam se afastado do seu ofício. E Deus levanta, então, aqueles que são boca dele, para que a palavra dele chegue ao seu povo. Não se preocupe, a palavra de Deus chega ao seu povo. Nem que ele tenha que usar outros meios. Ele fala ao seu povo. Mas Deus faz essa pergunta, 2 perguntas aos sacerdotes, e a primeira está no versículo 12. E a pergunta é bem simples. Se alguém está indo, imaginemos o ambiente do sacrifício, da adoração, no momento aqui judaico, no momento do Israel antigo, quando eles estão levando as ofertas, e poderia ser, às vezes, carregado alguma carne, alguma oferta sagrada, santificada, dedicada ao Senhor. E no meio do caminho esbarrasse em alguma coisa. Se esbarrava no pão, se esbarrava em alguma outra coisa, como o óleo, que era um tipo de oferta, a farinha, ele vai dando vários índices, ou qualquer outra coisa, qualquer outro mantimento. Se essa carne santificada, consagrada, se essa oferta tocar em qualquer outra coisa, essas outras coisas se tornam santas por causa disso? A resposta dos teólogos foi não. Nós responderíamos da mesma forma. Vamos usar de forma diferente, porque a nossa adoração, a nossa oferta ao Senhor é de outra ordem hoje. Nós, por exemplo, vamos imaginar o violão da igreja, né? O violão que é usado na igreja. Ele é consagrado para o uso da igreja, dos louvores ao Senhor. Ele foi comprado e ele foi dedicado para esse fim. Mas o irmão que vai tocá-lo, mesmo que seja uma coisa santificada, nada contra o irmão Wesley, tá? É só a questão do violão mesmo, só o exemplo do violão. Pode ser o microfone, pode ser qualquer coisa. Se a pessoa que vai usar o violão tocar nesse violão que está consagrado, ela se torna santa por ter tocado esse violão?
Ou o cabo que o leva, né, para sair nas caixas de som, torna-se santo porque ele é um instrumento consagrado, santificado ao Senhor? Não. Sabe, a gente acaba aprendendo umas coisas muito diferentes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem uma cultura e uma subcultura tão supersticiosa, quase esotérica, né, das coisas, que algumas coisas cristãs são quase como amuletos. Tem pessoas que olham até para a Bíblia como se ela fosse um tipo de amuleto, uma coisa que desse sorte. Eu não me refiro à palavra, porque a palavra realmente, ela que nos dá a sorte, a verdadeira sorte, porque nos fala e ensina as verdades de Deus. Mas eu me refiro ao objeto, como se o objeto, as páginas, o papel, o plástico, ou o que quer que seja, tivesse algo de santidade e pudesse isso ser compartilhado. E aí a gente vê, então, os itens, é uma água que faz alguma coisa, é um óleo que faz alguma coisa, é um jeito que se faz alguma coisa, é uma meia que vai não sei para onde, é não sei o que é queimado, e a gente tem um monte de amuletos, e a gente aprende, às vezes, dependendo de onde a gente passou, que algumas coisas nos santificam. Jesus é muito claro, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Santo Espírito nos santifica por Deus, pela própria verdade de Deus. Claro, os teólogos aqui desse tempo sabiam disso, e eles respondem, claro que não. Respondem bonitinho, respondem certo. E aí vem a segunda pergunta, o profeta Ageu faz, versículo 13. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Sim, ficará imunda. E é uma coisa interessante que nós precisamos conhecer sobre a lei cerimonial no Antigo Testamento, que havia, quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, é só pegar o livro de Levítico. A gente fala Levíticos, mas não é com S no final não, tá? É só Levítico. É abrir o livro de Levítico e ler, porque ali está exposta toda a lei cerimonial. O que significava ser santo, porque Deus era um Deus santo. E havia regras como essa. Mas a regra não era somente em tocar um cadáver. Se alguém tocasse em um animal que era tido como impuro, como por exemplo um porco, também precisava passar por um ritual de purificação. Ele não poderia fazer as coisas diante de Deus se não fosse purificado. As mulheres, por exemplo, nos seus dias de menstruação e após eles 7 dias, precisavam ficar distantes, inclusive da família em algum sentido, e em especial da adoração, porque naquele momento, por causa do contato com o sangue, elas estavam impuras. Veja como as regras eram diferentes, como também existe bastante significado nisso. E eles sabem que aquele que é impuro e tenta fazer as coisas ou viver a sua vida achando que a sua impureza não vai contaminar, pecado contamina. E isso é uma coisa interessante. Versículo 14, ele vai dizer essas duas coisas, ele vai dizer, então prosseguiu Ageu, dizendo a palavra de Deus, assim, desse jeito é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Olha que importante, nós devemos considerar a nossa santificação. Há um engano muito comum na mente, especialmente contemporânea, né? Os irmãos que têm estudado cosmovisão estão cheios de palavras novas. Eu estou estudando agora, estou cheio de um vocabulário novo, né? Uma perspectiva pós-moderna, né? Um olhar contemporâneo de sociedade vai nos levar a algumas abstrações. Veja que é um negócio legal, né? Abstrações de religiosidade. Tudo isso para dizer que a gente às vezes inventa o que a gente quer. E a gente dá significado religioso ao que a gente quer. Inclusive para Deus. Inclusive para a santidade. E tem gente que vai dizer, olha, o meu pecado é uma coisa minha. Se eu pequei, fui eu. Fui eu que fiz, ninguém tem nada a ver com isso. E às vezes nós achamos que isso é verdade. E olhamos para o nosso pecado e nos colocamos diante de Deus. Deus, cobra de mim. Porque ninguém mais tem a ver com o meu pecado. Se alguém tem que pagar, que eu pague. Né? Como a gente é bondoso, né, com os outros.
quase uma filantropia, né? Ajudar, né? Um dos maiores enganos é nós acharmos que o pecado não traz consequências, especialmente não contamina os outros que estão ao nosso redor. Quando a gente vai avaliar a lei cerimonial do Antigo Testamento, o significado, a propriedade desses ensinos é para trazer que é sério a realidade do pecado, que é séria essa realidade e que ela traz consequências não somente para aquele que peca, mas para todo aquele que está em volta do próprio pecado. O pecado ele não se mantém como se fosse numa caixa hermeticamente fechada, onde ele se torna um objeto de pesquisa. O pecado ele é vivencial, o pecado ele é relacional, e nós pecamos porque queremos, porque assim somos, e o nosso coração é assim. Mas nós queremos mentir para nós mesmos, que não pecamos. E quando pecamos, só eu sou responsável. Mentira, os nossos pecados têm consequências e nós podemos fazer os nossos irmãos sofrerem e perecerem por causa dos nossos pecados. Essa é a ilustração do versículo 13. Se alguém impuro tocar em alguma coisa pura, esta ficará imunda? Sim. E ele está falando a quem? Aos sacerdotes, à liderança, àqueles que estão instruindo, àqueles que estão sendo modelo, sendo referência. Hoje, contemporaneamente, a igreja, claro, nós somos reino dos sacerdotes. O sacerdócio universal dos crentes, essa doutrina tão importante, é lembrada por nós. Todos nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos. Todos e cada um de nós, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cada um de nós pode orar sem precisar de nenhum intermediário. Cada um de nós pode orar a Deus por causa de Cristo. Não precisamos de que ninguém ore por nós. Veja, eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Você não precisa do pastor para orar. Eu não estou dizendo isso, né, para que deixe de me chamar para orar. Gosto de orar, inclusive. Mas você pode orar. Você deve orar. Você pode buscar o Senhor diretamente, sem precisar de nenhum intermediário, nem santos, nem pessoas, nem ninguém. Porque há um que já é o teu intermediário. Já há um que está diante do Pai, Cristo, o nosso fiel e sumo sacerdote. Nós podemos confiar nele. Nós sabemos, então, que todos nós somos sacerdotes, mas aqui, em especial, a preocupação é com aqueles que lideram. E aqui nós, infelizmente, talvez podemos trazer para os dias de hoje, trazer uma crítica a uma realidade que todos nós estamos sujeitos, de viver as nossas vidas, especialmente os que lideram, os ministros, os presbíteros, os diáconos, os pais de família que são liderança dentro das suas casas, todos aqueles que são investidos do Senhor para liderarem, para ensinarem, para serem referência de Deus em suas casas. Todos nós corremos o risco, especialmente nós, corremos o risco de acharmos que a nossa impureza, que o nosso pecado, que a nossa incapacidade de sermos fiéis e tementes ao Senhor não respingará na nossa família, não respingará na nossa igreja, não respingará no nosso ministério. Devemos ter atenção, porque Deus é santo e as coisas dele também são santas. Deus ele faz traz essa palavra dura ao povo de Israel no passado, e ele vai dizer justamente isso. Assim é esse povo, assim são vocês, é todo mundo assim. Tudo que vocês me oferecem é imundo. Toda a obra das vossas mãos é imunda. E aqui nós sabemos que o trabalho que Deus estava fazendo era de restauração com aquele povo, assim como com cada um de nós. Porque ele não quer apenas nos taxar. Deus não é um Deus que está ali como um caderninho na mão. Não, caderninho não, vamos atualizar Deus, né? Deus está com um tablet na mão, olhando os pecados das pessoas, e apareceu uma situação, ele clicou, olha, pastor Léo, pecou aqui. Passou mais um pouquinho. Presbítero Manuel, opa, aqui. Pastor Verânio, não, aqui. Como se Deus estivesse marcando as nossas vidas para nos acusar. Quem nos acusa não é Deus. Temos um acusador que é sempre vigilante em relação aos nossos pecados. Mas Deus, quando nos disciplina, é para nos chamar ao conserto. Quando Deus nos chama, quando Deus denuncia o nosso pecado a nós mesmos,
é porque Ele nos ama e Ele não quer que nós sejamos ou estejamos como estamos. E isso Ele fez pelo seu povo no passado, para que Ele considerasse a santidade na sua vida, no seu procedimento, e nós também devemos considerar a nossa santidade. O nosso proceder deve ser de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Deus fala isso com o povo no capítulo 1 de Ageu, quando Ele vai dizer: vocês estão fazendo algo certo, vocês voltaram do exílio e estão construindo a casa de vocês, ótimo, a família de vocês precisa disso, mas como está a minha casa? Como está o lugar de adoração? Não que Deus fizesse questão que o pessoal fosse sem terra, primeiro construísse lá o templo e depois fossem construir as casas, mas era um lugar da posição no coração. Quais eram as verdadeiras prioridades? Santificação é uma realidade de prioridade. Cada dia que eu me detenho nesse tema, mais eu percebo que uma vida de santificação é uma vida de organização de prioridades. Ou Deus é prioridade, ou nós não conseguimos viver em santificação. Deus precisa ser. O reino de Deus e a sua justiça precisa ser em nós a prioridade. Então essa é a primeira fala, é a primeira consideração. Mas a partir do versículo 15 ao 17 vem a segunda. Considerai as vossas prioridades. Diz assim o versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, com toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que é que esses versículos querem nos trazer? Nós precisamos voltar também ao contexto original, ao contexto onde esse texto é entregue, e lembrar que, essencialmente, a maioria do povo tinha uma economia agrícola. Eles plantavam, eles criavam animais. Na verdade, até a criação dos animais dependia da produção agrícola, porque era de onde eles comiam também. E o que é interessante é que o versículo 17 deixa bem claro: Deus chama para si a responsabilidade da desgraça do próprio povo. Ele diz: eu vos feri. E aqui a sequência de problemas são de ordens agrícolas mesmo. Olha que interessante. Queimaduras, ferrugem, saraiva, e em toda a obra das vossas mãos. Eles iam buscar a plantação, deveria ter 100% da plantação, da colheita, e só tinha metade. Na vinha, só tinha, acho que dá quase 60% aqui de desconto, porque não produzia aquilo que deveria produzir. Imagina o irmão Wilson, que é agrônomo, uma perda dessa numa safra é algo assustador. Imaginemos aquele povo nessa ordem, dependente dessa circunstância, dessa condição. E uma perda desse tamanho. E quem foi que deu? O próprio Deus. O próprio Deus. Eu vos feri. Eu quero trazer também, acho que esclarecer, porque o versículo 15 vai dizer: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. A perspectiva talvez bem situada ao presente. Tudo o que está acontecendo. E nós precisamos pedir sempre ao Senhor discernimento, porque nós não conseguimos naturalmente discernir o que está acontecendo. Nós podemos, por vezes, viver os nossos dias e sermos afligidos por problemas e acusarmos Satanás como motivador, como o responsável, melhor dizendo, pelos nossos problemas, pelas maldições que às vezes acontecem. Eu sei que esse termo maldição é um termo tão carregado de forma errada, né? A gente ouve tantas expressões, mas entenda a maldição como o inverso, né? Como o inverso da palavra bênção. A bênção que nos acrescenta, que Deus nos acrescenta, a bênção, ao contrário, é a maldição, aquilo que nos tira. E Deus é Deus que amaldiçoa. E aí você vai dizer: pastor, estava indo tudo bem até agora, mas eu não consigo entender que Deus é um Deus que amaldiçoa. Deus é um Deus que amaldiçoa. Ele amaldiçoa até a 10ª geração, os irmãos são melhores de Bíblia do que eu, 3ª e 4ª geração, e até a 1000ª geração daqueles que o buscam.
que lhe obedecem, que o temem. Deus é um Deus que amaldiçoa. E não se assuste com isso. Porque Deus é Deus sobre o bem e sobre o mal. Ele não tem crise alguma com isso. A sua divindade não é nem arranhada com nada nesse sentido. Agora, arranhados somos nós. Nós é que não somos Deus, para nos colocarmos acima da bênção ou da maldição dele. E a coisa interessante sobre bênção e maldição, porque Deus, recorrentemente na sua palavra, coloca a bênção e a maldição e ele diz, escolha a bênção. Põe o mal e põe o bem diante de vós. Escolha, pois, o bem. Constantemente ele faz isso e ordena e direciona o seu povo. Hoje nós lemos o texto de Gálatas, as obras da carne, mas no mesmo texto, logo após, nós vemos o fruto do Espírito. Deus sempre coloca diante do povo dele claramente as instruções daquilo que deve ser feito e aquilo que não pode ser feito, inclusive as consequências, tanto de um quanto de outro. E nós olhamos para Deus, talvez percebendo a maldição que está sobre nós, e nos voltamos a Deus com o coração arrependido, oramos ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia, para que Ele mude a nossa condição, mude o contexto da minha família, mude o contexto do meu trabalho, mude a realidade da minha igreja. Oramos e clamamos ao Senhor e Deus nada faz. E eu gostaria que você entendesse uma coisa hoje que foi tão importante para mim entender também. Que há maldições de Deus que são quebradas não com oração apenas, mas com obediência. A nossa oração sem obediência não vale de nada. Eu não estou dizendo que nós devemos obedecer cegamente. Não é muito longe disso. Mas a nossa oração, que não é acompanhada de obediência, ela é só apenas discurso. E nós achamos que enganamos Deus com discurso, com palavras bem colocadas, com uma boa retórica, com bons versículos, né? Porque a gente pode escolher versículo para o que a gente quiser. A gente olha versículos e usa-os de forma indevida. Há maldições que são quebradas em nossas vidas quando nós obedecemos a Deus. E às vezes nós estamos penando, nós estamos trabalhando e o nosso salário não rende, nós estamos nos esforçando e o nosso trabalho não flui, o nosso esforço é dado em nada, porque nós nos colocamos na condição de malditos de Deus, porque tão somente não nos dispomos a obedecê-lo. Não nos dispomos a nos colocarmos diante dele e servirmos ao Senhor. Jesus vai dizer, aquele que obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Se nós amamos a Deus, não amemos apenas de palavra, mas também de vida. Deus tem sempre a bênção dele para o seu povo. Mas quanto desobedientes nós formos, também nós mais malditos em Deus também seremos. Eu também não quero deslocar para Deus, né? O Deus como fosse o bicho-papão da história, né? Como se Deus, até acho que eu quase blasfemo falar uma coisa desse tipo, Deus me perdoe. Mas como se Deus fosse o mal da história. Como se a realidade do mal fosse uma questão somente de Deus. Nós somos culpados pelos nossos próprios erros. Inclusive pelas respostas de Deus em relação aos nossos erros. Mas se nós queremos uma vida transformada de fato, e às vezes nós estamos penando, a nossa vida não é transformada, nós temos verdadeira fé, nós temos verdadeira comunhão com a igreja, nós temos vida transformada em muitos sentidos, mas não vemos às vezes toda a expansão dessa realidade porque nós não exercitamos, não pomos em prática, não praticamos a obediência que a nós é devida, que a Deus é devida como nós como filhos dele. Por isso nossos relacionamentos são tão fracos. Por isso que hoje até dentro das igrejas, os relacionamentos, as famílias são tão frágeis, tão vulneráveis, porque fazem tudo errado. Acham que o caminho do apenas orar, do apenas apresentar, de fazer um proforma é suficiente. Não atraia sobre você e sobre a sua família a maldição de Deus, a mão de Deus, mas atraia sobre a tua família, sobre a tua casa a bênção de Deus. Obedeçam. Faça a vontade dele. Exercite a vontade de Deus. Vivamos a palavra de Deus. O que eu acho interessante também nesse ponto, sobre essas prioridades, é uma palavra bem interessante. Eu gostaria que nós aplicássemos como igreja do Jardim Aristocrata. Olha só, o versículo de número 15, o final dele.
considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Eu quero puxar esse tema, pensar, né, os pastores e presbíteros, os teólogos de plantão. Aí eu vou fazer uma aplicação, tá? Aqui eu não vou forçar o texto. Eu vou fazer apenas uma aplicação. Nós tivemos a notícia do recurso que vai chegar. Nós temos orado, pedindo ao Senhor que nos encaminhe o lugar que será o lugar de congregação, de culto. Mas antes de pormos pedra sobre pedra, consideremos o que está acontecendo. Nós não podemos achar que o tamanho do terreno, a qualidade das paredes, o sistema de microfones ou o que quer que seja, é mais importante do que a presença de Deus. Nunca será. E Deus não nos dará isso como maldição. Consideremos o que está acontecendo. É hoje o chamado de Deus para que nós atendamos e obedeçamos. Antes de lançarmos pedra sobre pedra, nós devemos esperar a presença do Senhor. E a presença dele estará em nós, estará conosco. Mas nós devemos ser obedientes a ele também. A última coisa a ser considerada, e terminando essa mensagem, está entre os versículos 18 e 19. Vai dizer assim: considerai, novamente a palavra, considerai, eu vos rogo. Olha, a palavra de Deus sobre o seu povo. Olhem com atenção, considerem isso. Desde este dia em diante. E aqui está o considerar o futuro. Porque Deus mandou considerar o passado, manda considerar o presente. Mas olha, a partir desse dia, que dia? Ele vai dizer o dia 24 do 24º dia do mês 9. É bem o que está no versículo 10. É aquele dia que chegou a profecia. Considere desse dia em diante. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Versículo 19. Já não há semente no celeiro. E essa era a condição do povo de Israel. E ele vai dizer mais à frente: além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira. Sabe o que eu acho interessante? Que todas essas frutas, ou essas árvores de fruto, poderiam ser como escapes. Sabe quando a gente diz assim? Eu não sei se você chega em casa às vezes à noite, chego da Fatesul, por exemplo, e aí eu vou comer alguma coisa, aí não tem assim uma coisa que me agrade, eu vou assim, não, pelo menos uma bolacha queira me craque aqui, eu vou dar uma manteiga, né? Pelo menos um leite com Nescau. Pelo menos um copo d'água. Sabe, a gente encontra alternativas, né? A gente queria comer mesmo aquele, né, o sanduba, comer um negócio pesado. Eu pessoalmente à noite, esse é o meu problema, porque à noite eu gosto de comer coisas gordurosas. Eu não sei, eu tenho um problema, Deus tem que converter o meu estômago, né? Mas se eu não tenho, eu busco uma alternativa. Olha que problema. Porque Deus deixa claro que não havia alternativas. Não há outros caminhos. Não adianta procurar o fruto em outro lugar. Não vai ter. Não há alternativas para a vontade de Deus. Não há alternativas para o querer de Deus. Não importa você procurar em outros lugares. A fonte de verdadeiro alimento é sempre Deus e a sua palavra. Não há alternativas. Não tem semente, não tem mais nada. Mas temos Deus. E é o final do versículo. Mas, mesmo que a condição seja essa, que não há outra alternativa, mas, mesmo que a nossa condição seja de total desalento, desprovisão, mas, é o final do versículo, desde este dia, a partir deste dia, eu vos abençoarei. Meus irmãos, eu vibro com esse tipo de colocação de Deus, porque olha que especial, porque Deus é perfeitamente gracioso. Porque olha tudo que ele já falou para esse povo até agora. Se as pessoas fossem assim conosco, nós teríamos um enojamento terrível pelas pessoas, que nos tratassem como povo, ou como nós mesmos às vezes tratamos a Deus. E a palavra final de Deus nessa profecia é: mas eu vos abençoarei. Sabe algo semelhante quando o templo de Salomão é construído? Ele vai dizer: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar... E nós conhecemos todo o versículo. Mas você já viu o que acontece antes desse texto? A sequência de pecados que Deus já vai anunciando que vão acontecer. A série de problemas que estão descritos ali imediatamente antes desse texto, que ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... A palavra final de Deus é sempre por graça. A palavra de Deus é sempre para o seu povo de amor, de restauração. Eu vos abençoarei. Queridos,
Como não amar um Deus assim? Por que não amar a Deus? Nós não temos motivos para não amarmos ao Senhor. Não, você pode pesquisar o que você achar. Seja honesto o suficiente para questionar a Deus. E você vai ver que não tem motivo nenhum para não amar a Deus. Porque o Deus que diz, eu vos feri, e Ele assume, não tem problema nenhum com isso, é o mesmo Deus que diz, eu vos abençoarei. Quando Deus vem contra nós, o Senhor é por nós, mas às vezes Ele é contra nós. Quando Ele é contra nós, é porque Ele quer nos abençoar. Quando Ele é contra nós, é porque Ele quer ajustar a nossa família. Quando Ele é contra nós, é porque Ele quer ajudar e ajustar a nossa igreja. Quando Ele é contra nós, é porque Ele verdadeiramente nos ama. Eu vos abençoarei. Eu gostaria de, nesse momento, encerrar o sermão convidando você a uma oração. E juntos podemos orar. Nós devemos considerar a nossa santificação. E talvez nós achemos que uma santificação pequena, sabe? Catanha, um negócio parcial, é algo que Deus espera de nós. Não, Deus não espera isso. Deus espera que nós tenhamos uma vida santa, em santificação. Talvez nós achemos que Deus saiba que nós olhemos para Ele como se Ele fosse importante, mas não há nada a colocar outras coisas importantes antes de Deus. Assim, profundamente importante isso. Nós, ao invertermos a prioridade das nossas vidas, nós atraímos a maldição de Deus. Mas nós também devemos considerar o nosso futuro, porque o nosso futuro não precisa ser um futuro de maldição no Senhor. Pode ser de bênção. E a palavra dele no passado, para o seu povo no passado, foi essa. Essa é a mesma palavra, porque é o mesmo Deus, e nós somos o mesmo povo. Busquemos ao Senhor, então, considerando as nossas vidas. Senhor, nós queremos orar e apresentar os nossos corações dessa palavra bendita escrita há tantos anos atrás, que mostra a realidade do teu povo no passado, mas parece-nos às vezes como quase um espelho para os nossos dias, para os nossos corações, e de fato assim o é. E nós queremos, Deus, pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor, porque vemos que a tua graça nos conduz a isso. Perdão, Pai, perdão por nós não sermos santos, não buscarmos santificação, negociarmos a nossa santidade por pratos de lentilhas, assim como fez Esaú. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Lava-nos, Senhor, limpa-nos com o teu Santo Espírito, Senhor, com essa água bendita. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, para que nós sejamos santos, alvos mais que a neve, Senhor. Com o teu sangue, o Senhor nos deixe tão brancos, assim como branco é o Senhor. Troca as nossas vestes, dá-nos vestes brancas e limpas, para que nós possamos resplandecer da tua luz, da tua verdade, da tua justiça, Senhor. Da mesma forma, Senhor, ajuda-nos a considerar as nossas prioridades. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós achamos que o nosso alto valor é mais importante do que a tua glória. E deixamos de pedir perdão, deixamos de falar palavras de bênção, deixamos de ajudar o nosso próximo, porque nós, no final das contas, somos os mais importantes. Senhor, ajusta o nosso coração, para que a nossa prioridade seja o teu reino. E ajuda-nos, Senhor, a considerar o nosso futuro, porque se pecamos até hoje, nós queremos viver a partir deste dia, diante do Senhor e com a tua bênção. Nós, como igreja, Senhor, recebemos a tua palavra, para que ela nos exorte e nos ajude. Nós sabemos que o Senhor tem nos conduzido. Domingo que vem nós teremos o nosso aniversário como igreja. Isso será tão simbólico, mas também terá significado de que nós não queremos, Senhor, ter mais um aniversário sem estarmos plenamente ajustados pelo Senhor. Por isso, ajuda-nos como igreja, Senhor. Ajusta o nosso relógio, ajusta as nossas vidas, ajusta as nossas prioridades, para que nós tenhamos a tua bênção, para que vivamos diante da tua bênção. Nós oramos, Senhor, o teu povo ora, o teu povo te agradece através de Cristo Jesus. E também, Senhor, apresentamos as nossas vidas, como foi orado aqui, que esse culto seja recebido pelo Senhor, através do Santo Espírito, através do sangue de Cristo, bendito Senhor. E através do Senhor também seja ministrada a tua bênção sobre o teu povo. Oramos por aqueles que estão sofrendo neste momento, que a tua boa mão, a mão que sustenta, que cura, que provê, Senhor, possa estar com cada um que necessita nesta noite. Nós oramos por aqueles, Senhor, que precisam de uma ajuda especial do Senhor, que a tua graça especial esteja sobre eles e cada um deles.
pelos enlutados, por aqueles que enfrentam na sua saúde dificuldades. Senhor, tem misericórdia da vida da Aretusa, que ela se recupere, Senhor. Obrigado, porque ela acordou, porque ela pôde perguntar, inclusive, da Luísa. Nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado, inclusive, do todo o aparelho neurológico dela. Que ela se recupere, que o seu pulmão possa se abrir e respirar também. Nós oramos pedindo ao Senhor que a abençoe, assim também como o André, o Nicolas e a Luísa. Que eles estejam guardados e protegidos na tua poderosa e bondosas mãos. Nós, como igreja, Senhor, nos despedimos do Senhor e pedimos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor bendito de Deus, o Pai, e a presença consoladora e santificadora do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós e sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E Deus os abençoe.